União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, boa tarde a todas e todas. Gostaria de agradecer ao convite feito e agradecer a presença de todos vocês num tema que é aparentemente sempre polêmico, mas a gente precisa falar. E tem uma questão poética na temática, quando foi pensada, nessa questão da leveza do ser LGBT e pensar por que este ser ele chega a uma consequência tão absurda que é a questão do suicídio. Então eu pensei na palestra de hoje em responder perguntas, caminhar no sentido de entender o motivo que faz a uma pessoa LGBTQ+, ir ao suicídio e que caminhos nós devemos tomar, né, enquanto profissionais, tanto da saúde como da educação, acolhendo aí essa população. Então, a primeira questão, para início de conversa, vamos pensar nesses principais dados, né? E aí eu trago o primeiro ponto, que é pensar a realidade do Brasil, e aí eu trago o dado do Grupo Gay da Bahia, né, que aponta em 2017 387 assassinatos contra essa população, e o que nos compete hoje, 58 suicídios. Então, aí totaliza cerca de 445 vítimas somente da LGBTQ-fobia, né? E aí a gente vai transversalizando, esmiuçando essa população. A maioria eram gays, homens gays. Depois é sucedido de uma população trans e transfeminina, depois as lésbicas, depois bissexuais e sim heterossexuais. E há aí um equívoco, e a gente já vem para uma primeira observação de nossa fala, que os heterossexuais eles também passam por essa situação. E aí a gente pode recordar, há algum tempo atrás, nos noticiários de TV, um caso de um pai com um filho em um determinado show, se não me recordo, no estado de Goiás, num show sertanejo, eles estavam abraçados em uma troca de carinho, foram confundidos com um casal homoafetivo, e aquela confusão gerou, inclusive, o dilaceramento de uma orelha do filho, se eu não me engano, né? A orelha do filho foi cortada na confusão. Então, assim, é equívoco achar somente que LGBTs sofrem com a LGBTfobia, quando, na verdade, héteros também podem passar por essa situação. E por que gays, trans, lésbicas são sempre os primeiros, né? E aí a gente pega, por exemplo, os gays afeminados, né? Sujeitos femininos, né, sempre são aquele alvo, ou seja, o feminino, a mulher sempre, a mulher trans, a mulher cis ou o sujeito afeminado. Então, o problema também está no feminino sempre. E aí a gente tem essas duas observações iniciais. Por que sempre é o feminino e por que não negar o que os heterossexuais também vão sofrer com isso? A segunda pesquisa que eu trago, ela é de Minnesota, né, e feita lá nos Estados Unidos, e que fala o seguinte: 47% dos participantes trans dessa pesquisa relataram ou ter considerado ou ter realmente tentado suicídio nos 3 últimos anos. E aí você pega também que 41% desses participantes relataram pelo menos a tentativa de suicídio uma única vez. Isso é um absurdo, né? São dados muito grandes, né? São populações,
né, milhares de pessoas LGBTs, não somente no Brasil, mas no mundo, tentando encontrar no suicídio a sua saída. Mas saída para quê? E aí a gente vai começar a entender o porquê desse suicídio. Não tentar justificá-lo, mas aqui a gente está numa tentativa de sensibilizar e descobrir ou compreender o porquê essa população ela tem procurado suicídio. Primeiro ponto. Olha aqui a matéria que nós trazemos. Prefiro um filho morto do que vivo e pecador, diz mãe de um jovem paraibano encontrado morto. Essa notícia não é fake, tá bom? A fonte vocês podem encontrar, inclusive está na internet. Eu trouxe o print da tela da matéria inteira. E aí você se pergunta, na família é o primeiro aborto, digamos assim. É o primeiro eu não quero aqui na minha casa. Na minha casa eu não tolero isso. E aí você percebe a questão religiosa, né? O pecado. E aí eu trouxe propositalmente essa charge de pastores, padres, enfim. Na verdade, a doutrina, a religião, né? E aí incorporada no sujeito homem, matando literalmente com suas bíblias ou livros, enfim, o sujeito LGBT. Então, a gente vive, inclusive, estamos numa onda fascista, politicamente falando, no nosso país, e a gente precisa levar isso em consideração. Esses sujeitos estão doutrinando cada vez mais famílias, e essas famílias elas não se atêm a esse discurso religioso, dogmático, conservador, né, fundamentalista, que mata. Né? E olha só a fala de uma mãe a tal ponto de desejar seu filho morto a ser um pecador. Né? Porque esse sujeito vivo, enquanto LGBT, ele não funciona para estar na sua casa. Então é preferível que ele morra. Então voltamos a tempos primordiais, né? A tempos selvagens. Segundo ponto. Se ele não encontra na casa, ele vai querer encontrar na escola. Sociologicamente, a nossa segunda instituição de socialização. Depois do espaço familiar, nós vamos o quê? Para a escola. Lá na escola, ele não encontra isso. Olha os índices aqui. 60% dos professores admitem não ter base para lidar com a diversidade sexual. De fato, nós não saímos, enquanto professores preparados das universidades, a debater esse assunto. Muitas das disciplinas que trabalham a diversidade de gênero, a própria relação étnico-racial, são disciplinas eletivas, ou seja, opcionais. Muitas das licenciaturas ainda saem, né, sem ainda essa sensibilização de disciplinas obrigatoriamente que debatam, que discutam essa questão da diversidade. Isso é muito perigoso, porque chega lá na sala de aula, esse professor ele vai estar imbuído de preconceitos, ele vai começar a refletir a sua própria cultura e vai impor isso aos seus alunos e alunas. E aí você vê que 87% da comunidade escolar, que envolve alunos, professores e os próprios pais, tem algum grau de homofobia. Então, a escola, que seria uma instituição responsável pelo acolhimento desse sujeito, é a escola que reproduz a própria violência. E aí eu caio na ousadia de dizer que a escola é o pior lugar do mundo. Por quê? E aí eu vou buscar lá em Passeron e em Bourdieu, quando eles escrevem um livro, A Reprodução, e que eles colocam a escola como um local mesmo perverso, maldoso, onde a violência ela é constante. E aí você vê o bullying, que é um termo muito inovador, que é um termo muito recente, mas esse bullying já acontece há muito tempo.
Então, as pessoas, no próprio espaço escolar, elas se automutilam, sejam verbalmente ou até mesmo fisicamente. Então, quem nunca aqui sofreu algum grau de bullying, né? Seja pelo tamanho do cabelo, seja pela cor de sua pele, seja pelo seu tipo físico, né? Gordinho, muito magrinho. Então, assim, tudo é motivo para uma violência ou para a reprodução de uma violência no espaço escolar. Então, a gente descarta a escola. Para onde esse sujeito vai, gente? Ele vai buscar ajuda na saúde, né? Com vocês, a maioria aqui que estão com a gente são profissionais da área da saúde. Só que lá ele chega e, por ironia do destino, me aparece um psicólogo, um mestre, né, em políticas de saúde, que vai dizer que homossexualidade é, na verdade, homossexualismo, portanto, uma doença, e tem tratamento e cura. Ora, esse sujeito já vem de casa perturbado. Ele já sai da escola pensando em desistir. O último passo é o acolhimento da saúde mental dele, que está terrivelmente abalada. E lá ele encontra um sujeito que oferece a tal cura gay. Ora, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, desde 1992, retirou o termo ismo do homossexualismo, dando a terminação dade, ou seja, a identidade homossexual, portanto, homossexualidade, a fim de perceber que homossexualidade não é uma doença, não é um transtorno, portanto, não tem cura. E aí a gente retrocede, né, muitos anos, inclusive dentro da saúde, para dizer que a homossexualidade tem cura. E aí, qual é o caminho, gente? Se ele não está em casa, se ele não está na escola, se a saúde negligencia, não há saúde mental que vai dar jeito nisso. Ele realmente vai recorrer ao suicídio por se sentir completamente sozinho e inferiorizado nesse mundo. E aí, o que a gente pode fazer? Eu trouxe a questão, primeiro, para que a gente possa entender... Eu gosto muito de trabalhar com o que é científico, até porque sou sociólogo. E a gente precisa buscar e estudar história. Independentemente da nossa profissão, a gente precisa buscar e quebrar os tabus a partir da história. Então, na história, lá na sociedade oriental, já se falava sobre sexualidade de forma muito aberta, através dos métodos e meios para intensificar o prazer sexual. Olha só, os orientais já falavam sobre prazer, né? E aí se tem a questão do livro do Kama Sutra, né? E eu acho que é de conhecimento de todos aqui, pelo menos algumas dessas posições sexuais que liberam o prazer. O Kama Sutra chega a ser até um sagrado, né? Uma filosofia, algo bem mais doutrinário em relação ao sexo. O sexo é tratado, e a sexualidade ela é tratada até de maneira bastante sagrada. Inclusive, dizia-se que essas posições eram feitas pelos próprios deuses. Só que aí você traz para a sociedade ocidental, e aí você vai percebendo os meandros dessa sexualidade, como é que ela vai sendo percebida. Vamos primeiro pela antiguidade. Lá na Grécia Antiga, não existiam palavras para designar o que chamamos de homossexualidade, né? E heterossexualidade, porque simplesmente não existia a ideia de sexualidade. O que se chamava lá era pederastia, né, que é a origem do que a gente chama hoje de pedófilo, que não tem nada a ver. As pessoas fazem uma confusão. O que era pederastia? Os homens mais velhos, eles eram responsáveis pela iniciação dos mais moços.
por volta dos seus 15, 16 anos de idade, esses meninos eram iniciados em todos os sentidos por homens mais velhos. A gente sabe que na Grécia Antiga, somente quem era sujeito homem eram os homens. As mulheres não podiam participar da vida pública, os escravos não podiam nem estar presentes, então somente quem mandava e desmandava eram homens. Inclusive a transmissão de conhecimento eram feitas por homens. Então a iniciação sexual acabava também acontecendo dessa maneira. Os homens iniciavam os outros homens também na questão do sexo. E aí o nome disso era pederastia. A pedofilia é um transtorno, é algo bem mais doentio, no sentido patológico mesmo da questão, que não tem nada a ver com pederastia. E aí a gente vai avançar no tempo e lá no cristianismo a gente traz os princípios da moral sexual. Primeiro, aí os cristãos vão estabelecer o princípio da monogamia. Vão dizer que o homem é feito para a mulher é feito para o homem, e este casal deve se respeitar no sentido de não ter traições, não ter terceiras pessoas. A função do sexo é meramente reprodutiva, o sexo é pecado, porém a gente precisa dele para poder ter herdeiros, né? Principalmente os reis, os monarcas. Naquele tempo, a figura do sexo era vista como uma função meramente reprodutiva e desqualificava o prazer, ou seja, principalmente as mulheres, era negligenciado o prazer. Então, longe de todo mundo saber que uma mulher se tocava, por exemplo, se masturbava ou se tinha algum libido sexual. Os homens, sim, a gente sabia que tinha essa liberdade, mas para as mulheres, não. Já existia alguma coisa no mundo romano, né? Na antiguidade, os romanos já tinham um pouco desses valores mais moralizados. E aí o cristianismo ele trouxe técnicas de repressão. O cristianismo, na verdade, foi responsável por reprimir muitas das coisas que nós temos hoje. E aqui nós não estamos falando mal da religião, mas de um período histórico, tá? Onde isso se deu dentro da sexualidade. Então, o nosso debate não é religioso, ele é histórico, ele é social. Então, a partir da Igreja Católica é que a gente vai ter essa repressão puramente por mecanismos de poder, para controle mesmo, né? O controle da família, o controle da mulher, o controle da mulher, né? Sempre vai ser o controle do feminino. Então, por que eu repeti 3, 4 vezes? Porque o cristianismo, ora, quem eram os papas? Quem eram os padres? Quem eram os arcebispos? As freiras só competiam trabalhos o quê? De cura, né? Ou seja, eram enfermeiras, eram as que lavavam, eram as que cuidavam dos prisioneiros de guerra. Então, as mulheres sempre eram as cuidadoras. Mas os padres, os arcebispos e o próprio Papa eram que chefiavam a igreja. E aí, avançando para o século XIX, século XX, a atualidade, nós vamos ter três pessoas fundamentais nessas discussões de gênero e sexualidade. O primeiro deles é o Freud, que ele vai fazer o desconhecimento do sujeito sobre seu desejo ou de sua sexualidade. O Freud foi o cara, né, considerado aí pela psicologia, pela psicanálise, a trabalhar essa questão da sexualidade em escalas, em fases, e aí o pessoal da área da saúde tem bem mais propriedade do que eu de falar a respeito do Freud, mas ele já começa essa questão a partir das suas próprias vivências, a partir das suas próprias percepções de mundo. Depois vem o Foucault, que ele vai falar sobre a questão, ele vai desenvolver teorias sobre a sexualidade, né? E como é que essa sexualidade ela vai ocorrer a partir de pressões também externas. O Foucault, embora tenha sido homossexual assumido, ele não se colocava em suas pesquisas enquanto sujeito,
ele até ficava bastante chateado em relação a isso, porque as pessoas queriam colocar ele num grau de militância e ele queria, na verdade, ir para além disso. Como pesquisador, ele queria entender esse objeto chamado sexualidade. E Simone de Beauvoir, que é uma a papisa, digamos assim, dos estudos de gênero, e ela contribuiu muito para o movimento feminista a partir da questão de categorização do próprio termo gender, né? Surgido lá na Inglaterra, um movimento feminista, e trazido aqui para os Estados Unidos, já traduzido como gênero. E é esse termo que nós vamos ver agora. Gênero é um termo inicialmente feminista, que significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência da anatomia dos seus corpos. Traduzindo, existe feminino, masculino, mas o fato de eu ter nascido com um pênis, isso não me faz masculino. Ou seja, aquela percepção, como eu me vejo, não depende daquilo que eu carrego no meu corpo. E aí é que a gente vai entrar para o termo sexo, que é uma divisão meramente biológica entre macho e fêmea. E aí sim, nós estamos falando de pênis e vagina. E a sexualidade, aí trazendo o que o Foucault está pensando, ela é uma mistura de preferências, predisposições, experiências sexuais, né, descoberta, identidade, atividade. Ela é histórica, né? A sexualidade, por exemplo, de hoje, do século XXI, não é a mesma do século XX, tampouco a mesma do século XII. Cada período histórico vivenciou formas de entender a sua sexualidade. E é esse o conceito que o Foucault nos dá. E é o que eu costumo trabalhar mais. Dentro desse parâmetro conceitual inicial, eu penso que a gente precisa trabalhar algumas questões de maneira bem enfática com o nosso público. Sejam pacientes, sejam alunos. Né? A minha fala é muito mais educativa do que médica, mas é possível que a gente saia daqui com um olhar mais amplo, entendendo essa diversidade que nos espera lá fora. E aí eu já começo a apontar um caminho para que nós possamos chegar a um mundo de respeito. Esse primeiro passo começa por entender o que nós estamos falando sobre diferença e sobre desigualdade. E aí eu me atenho a uma filósofa alemã chamada Avitabra. E o que ela nos diz? Ao falarmos de diferença, estamos marcando que indivíduos ou grupos possuem variadas formas de distinção ou de semelhança. Sexo, cor, idade, nacionalidade. A gente vai já entender a parte das imagens. Quando falamos em desigualdade, estamos tratando de um fenômeno social que produz uma hierarquização entre indivíduos e ou grupos, não permitindo o tratamento igualitário em termos de oportunidade, acesso a bens e etc, etc. Quando eu estou falando de, por exemplo, cotas raciais, eu estou trabalhando com o conceito de desigualdade, porque hierarquicamente os negros sempre foram retirados desse processo de educação, de acesso à educação. Então é preciso, inicialmente, que se tenha essas cotas para que a gente possa ter mais negros nas universidades públicas. E também em cursos considerados elitistas, como o próprio curso de medicina, né? Que a gente confere os negros, o número de negros que ali estão. E aí a gente está falando dessa questão da desigualdade. Quando a gente fala de diferença, a gente fala disso aqui, ó. É a partir das diferenças que a gente cria os estereótipos. Né? É um termo lá da sociologia. O que são os estereótipos? Eu trouxe aqui, por exemplo, a loira burra para vocês. Você, em algum momento, eu não sei, não me perguntem por quê,
algum momento da história da humanidade, alguém chegou e disse assim, a loira é burra. E isso ficou. Então, as piadas começaram a ser direcionadas a loiras no sentido de que elas são tapadas, acéfalas, idiotizadas, sei lá. E aí ficou essa questão da loira burra. A partir do quê? Da cor de cabelo. Toda mulher que tem a sua cor de cabelo loira é considerada uma mulher burra. Por conta desse estereótipo que não sei de onde surgiu. Agora, isso aqui é bem mais recente e isso aqui também é bem perverso. Olha só a tonalidade da pele dessas senhoras, né? Negras, são negras. E aí uma pergunta para outra, ele foi assaltado? Não, ele foi interrogado. O que a gente tira disso, né? E aí nosso colega daqui a pouco vai falar justamente desse genocídio negro, né? Os negros estão morrendo justamente por conta de quê? Por conta da sua própria cor de pele. Ninguém para um coletivo e já vai logo lá revistando um branco. O principal suspeito tem que ser o negro. E aí a gente traz essa questão da diferença, né? Pela cor de pele, a gente está sendo interrogado. Pela cor de pele, se a gente não respondeu o que eles queriam, então a gente morre por ser negro. Né? Não foi nem porque a gente respondeu errado, é porque já previamente já fomos interrogados por ser negro. Então já éramos suspeitos antes mesmo de morrer, antes mesmo de responder as perguntas. Então eu trouxe exemplos um pouco fora daquilo que a gente estava esperando o LGBT, para vocês perceberem que essas diferenças também na classe LGBT elas existem. Né? Um afeminado na escola, ele sofre mais daquele que é mais contido. A transexual, nossa senhora, ela vai sofrer bem mais do que todos os outros. A travesti, ela não chega nem... É muito raro você encontrar travestis que passaram dos 30 anos, 40 anos de idade. O prazo de validade delas é muito pouco. E eu falo perversamente prazo de validade porque parece que são produtos mesmo completamente descartáveis. E isso atinge todos os princípios de direitos humanos que nós temos. E aí eu trouxe um quadrozinho, depois eu posso disponibilizar isso, eu não sei se tem como, mas posso deixar isso à disposição de vocês, para que a gente possa entender essa diferença, né, dentro da questão LGBT. A identidade de gênero, ela vai da percepção de mulher ao homem, e aí transversalizando ao gênero queer. E aí alguém da plateia aqui me perguntou, o que é esse que mais? Né? Esse que mais? O queer, o gênero queer, ele está passeando entre o feminino e o masculino. Ele não está nem para homem, nem para mulher. Ele está ali transversalizando, usando na sua expressão de gênero, que é a maneira como eu estou me vestindo, me expressando, andrógena, né? A chamada questão andrógena. Então, por exemplo, eu posso estar de salto alto, mini saia, com uma camisa social e gravata por cima. Só estou dando um exemplo de androgenia. Eu posso estar brinco, maquiagem, de barba, cabelão e toda vestido de mulher, digamos assim, né? De uma expressão de gênero feminina. Esse é o andrógeno. Ele transversaliza nessa binaridade, né, que nós chamamos, que é o feminino e o masculino. E aí a gente desce mais um pouquinho para o sexo biológico. Nós temos a fêmea, vagina, macho, pênis, e o intersexual, que antigamente era chamado de hermafrodita. E aí foi trocado esse termo. O hermafrodita não existe mais. É intersex. É aquela pessoa que nasce com os dois órgãos. E aí nós temos a orientação sexual, que é a afetividade. É como você gosta da pessoa ou das pessoas, né? E aí você tem a heterossexualidade, ou seja, atração pelo diferente. Mulher gosta de homem, homem gosta de mulher.
Bissexual, mulher que gosta de homem. Assexual, não se relaciona absolutamente com ninguém. Tem pessoas que não têm nenhum tipo de prazer em se relacionar com ninguém, afetivamente falando, não querem. Pansexual, elas não rotulam nem hétero, nem bi, nem andrógeno, nem queer. Elas estão ali, estão circulando, entendem? Estão amando quem assim desejarem. O pansexual é uma compreensão para além daquilo que a gente está aqui, né? E o homossexual, a lésbica, é o do mesmo sexo, né? É o gay, né? A lésbica, gay. Então, assim, homem que gosta de homem, mulher que gosta de mulher. O mais confuso, e aí eu estou trazendo uma terminologia do senso comum, é perceber esses três atores aqui: o bissexual, o assexual e o pansexual. Porque foge do entendimento comum. E aí eu não vou trucidar vocês nessa primeira compreensão, porque é muita informação que eu estou jogando. Por isso que eu vou deixar o quadrozinho para que vocês possam compreender depois. Mas a ideia é o respeito. É sempre perguntar para a pessoa aquilo que ela quer ser chamada, como ela quer ser chamada, como ela quer ser entendida, sem nenhum rótulo. Porque o que a gente faz é pegar pela mão e querer encaixar ela em algum vidrinho, em alguma caixinha. E às vezes ela não cabe ali naquela caixinha que a gente quer, tá? Então é bom deixar os seres livres. É preciso já caminhando para um final. É preciso que a gente respeite os direitos reprodutivos. E aí eu estou pensando aqui mais a saúde mesmo, né? Primeiro, o que são direitos reprodutivos? Direito de decidir sobre a reprodução sem sofrer discriminação, coerção, violência ou restrição de filhos e de intervalo entre os nascimentos. Ou seja, aí cabe a questão do aborto, que é uma das questões que a gente vem falando também bem recentemente, principalmente entre as mulheres cis, que têm esse direito de reproduzir quando querem e de decidir sobre essa gravidez, se querem ou não, né? E aí é preciso a gente respeitar esse direito, afinal o corpo é minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras. Segunda questão, direito de ter acesso à informação e aos meios para o exercício saudável e seguro da reprodução da sexualidade. E aí eu bato palmas para um projeto muito recente aqui, coordenado pelo Jadilson, aqui em São Luís, onde ele recruta jovens que são multiplicadores com outros jovens sobre saúde reprodutiva, saúde sexual, que fala sobre sexualidade. Então, são jovens falando para jovens. Isso é muito bacana, romper os muros dos hospitais, sair um pouco da nossa zona de conforto e ir lá mesmo na periferia, ir nas escolas, falar com os adolescentes abertamente sobre o que a gente está comentando aqui. Direito de ter controle sobre o próprio corpo, ou seja, como é que eu quero esse meu corpo, e isso não é da conta de ninguém, né? Então a gente precisa respeitar isso. Então, se a pessoa trans, ela quer ter o seu cabelo mais no seu estilo, se quer um cabelo afro, se quer um corpo mais, enfim, a sua expressão de gênero, ela quer usar o seu turbante, que é também uma outra discussão que vem ocorrendo aí, essa questão, usa ou não turbante. Eu, por exemplo, sou de terreiro de Mina, e em alguns aspectos, em algum dado momento, a gente tem que cobrir a cabeça. E aí, como é que faz? Né? O testemunho de Jeová não pode doar sangue. O adventista de sétimo dia não pode trabalhar da sexta-feira de noite até o sábado. E a gente, por que não pode entrar de turbante na escola? Por que a gente não pode faltar no dia de toque de mina? Por que a nós, de população de matriz africana, é renegado isso?
Direito de exercer a orientação sexual sem sofrer discriminação ou violência. E aí eu volto também de novo para as escolas. A gente que é mesmo professor da rede básica, do ensino básico, a gente percebe algumas diferenças enormes. Casais héteros conseguem passear e transitar na escola de maneira muito... Até fazem saliência nas salas, nos banheiros. E aí você vê, vocês da área de saúde sabem o tanto de crianças e adolescentes que estão grávidas, né? Eu tenho uma aluna da 7ª série que está grávida pela 2ª vez, né? 7ª série, 7º ano, né? E aí eu tô vendo os casais homoafetivos, meninas, meninos, se paquerando e não podendo exercer o seu direito de paquerar. Porque, não, mas a escola não é lugar disso. Gente, todo mundo já foi criança e adolescente e a gente sabe que a gente paquerava também, né? Então, por que não, né? Você quer estimular? Não, eu só quero que se for regra para um, seja para todos, mas não é o que acontece, porque o próprio diretor, a própria supervisora escolar vai lá no casalzinho homoafetivo e vai dizer, você está constrangendo. Constrangendo quem? Quem é que está sendo constrangido ali? Eu acho que é esse sujeito que vos fala ou são os seus coleguinhas? Mas constrangendo por causa de quê? Né? Sendo bem, por quê? Então, é preciso respeitar esse direito de exercer a orientação sexual. E os direitos sexuais, que tem a ver com o direito à saúde, aspecto, entre outros, que faz parte do macro jurídico, que legitima o direito de cada pessoa de ver reconhecidos e respeitados o seu corpo, o seu desejo e o seu direito a amar. Então, eu trouxe dicas para uma tentativa de solucionar o problema. Eu trouxe aqui dicas para vocês, Alderico, mas como é que a gente vai trabalhar essas questões, né, na área da saúde? A minha praia tem sido cinema, né? Eu tenho um projeto de cinema voltado para o público infanto-juvenil. E aí eu trouxe uma dica de filme. Hoje eu quero voltar sozinho, que é um filme muito suave, muito tranquilo. Eu também, já que nós estamos falando de suicídio, Orações para Bob é muito interessante. Se alguém quiser assistir, tem até disponível no YouTube. Orações para Bob. Fala sobre um jovem que se suicidou depois da mãe pressionar muito ele. A partir do viés religioso, ele não aguentou mais, ele se matou. E aí eu não vou contar, já dei metade do spoiler do filme. Depois vocês vão lá e descubram como é que essa mãe, após o suicídio do filho, ela começou a se comportar. Vale muito a pena, Orações para Bob. O teatro, né? O teatro ele é formidável. O teatro, inclusive, tal como a música, são terapêuticos. Né? Terapia, não cura, terapia. Então, resgatar esses jovens e fazer com que o hospital, né, esse espaço que nós estamos, não seja um hospital de cura, mas de acolhimento. Que pelo menos aqui, esses jovens que sejam assistidos, a população LGBT, encontrem uma maneira de respirar, de voltar para casa, de voltar para a escola e ter forças para continuar. Porque eles vão precisar desse ânimo, eles vão precisar dessa injeção, desse gás, para poder continuar a sua vida lá fora. Então, as dicas que eu dou são essas. Filme, vamos buscar na história, vamos buscar filmes. Eu posso deixar uma relação de filmes para vocês que são bem suaves, bem tranquilos, de fácil entendimento, para que a gente possa abrir a cabeça. Teatro, teatrinho de fantoches, as próprias lendas daqui podem ser adaptadas para esse público, né? Trabalhar com criança não é difícil, falar sobre gênero e sexualidade para criança não é tão difícil quanto parece. E tem música, né? A própria Geni, do Chico Buarque, é um grande clássico, para se trabalhar essa questão do gênero e da sexualidade no espaço tanto escolar como no espaço hospitalar. E aí, já
num caminho já de saída, quando a gente aqui fala em diversidade, a gente considera a pluralidade das diferenças e na convivência e sobretudo, o respeito entre as mesmas, levando em consideração aí, seja o sexo, a idade, a religião, a cor, a gente a diversidade ela é feita de respeito, sobretudo. Então é isso que eu comecei a falar. Por que esses jovens eles se matam? Justamente porque falta o principal, que é o respeito. E aí eu tentei aí fazer um caminho de respostas para essas perguntas que a gente às vezes não tem, porque eles se matam, mas não deixam seus motivos. E aí, se colocando no lugar deles, a primeira coisa que eu penso é que se a gente respeitasse mais, eles estariam aqui conosco, certamente. Então, muito obrigado pela oportunidade.